sejam bem-vindos à nossa Sala da Alma. É muito bom ter sua companhia aqui, mais uma semana de estudo. E se você perdeu algum dos nossos episódios, eles estão todos disponíveis nas redes sociais da igreja. Igreja Caminho da Verdade, e nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Oi, pastora, tudo bem? Oi, Muzi, tudo. Então tá jóia. Hoje nós vamos ter um estudo aqui muito interessante. Você já deve ter observado no início aí, no título, né? Nós não temos um título específico porque nós vamos fazer um Sala da Alma diferente hoje. Nós teremos o Sala na Sala com o Salmista. E nós vamos falar um pouquinho hoje dos Salmos 26. É isso, pastora? Isso. Bom, o Salmo 26 foi escrito pelo salmista Davi. Davi passa por diversas situações na sua vida, né? Davi teve diversos inimigos, por causa também da questão da ascensão dele, né? Era uma pessoa que Deus tinha projetos para ele, propósitos, e ele foi uma pessoa que ascendeu, né? Dentro da situação que ele vivia, da simplicidade, da família e tudo. Então foi uma pessoa que alcançou, né, um ponto muito elevado da sua vida, né? E em diversas situações ele enfrenta diversos tipos de circunstâncias onde ele precisaria naquele momento ter uma certa procedência fiel consigo mesmo, né? Então ele precisava, esse Salmo 26 é muito interessante, porque é um salmo onde ele embasa a sinceridade, a veracidade dele. Então até o título lá em cima está escrito que ele recorre a Deus baseado na sua integridade. Então, uma coisa muito interessante, antes de eu começar o Salmo, Muzi, eu queria falar sobre essa veracidade. Nós já falamos várias salas sobre a importância, né? A verdade, sobre a importância da liberdade. Não existe liberdade sem verdade, né? Não existe. Então, esses esforços que as pessoas fazem para criar uma utopia, para criar uma fantasia, para florear ou encantar tudo aquilo que se vive, isso é uma perca de tempo tremenda e uma autodestruição a longo prazo que é inevitável não acontecer. Agora, por que às vezes as pessoas perguntariam por que as pessoas elas têm tanta dificuldade de encarar as verdades da própria vida, a realidade da própria vida? Porque é praxe do ser humano essa necessidade de fuga, é praxe do ser humano essa necessidade de fazer tudo assim, tudo mega, tudo grande. Nós falamos sobre a megalomania, de criar uma nostalgia, um sentido diferente às coisas, né? O ser humano ele tem uma necessidade, e isso também não só para si, como também para chamar a atenção dos outros e sentir superior às outras pessoas. Isso acontece muito. Bom, ele começa o Salmo, Muzi, dizendo assim, ó: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Então vamos começar a analisar, né? Eu não prometo para você que nós vamos terminar o capítulo, né? O Salmo 26. Não prometo. Mas vamos pouco a pouco analisando. Ele começa chamando a atenção do Senhor para olhar para ele e julgar. Quer dizer, para uma pessoa fazer isso, é uma pessoa que ela está bem consciente daquilo que está apresentando diante de Deus. Então ele diz: Senhor, julga-me, pois tenho andado em minha sinceridade. Então a primeira atribuição que ele fala para o julgamento que é: Deus, eu tenho andado em minha sinceridade e em minha verdade. Então, onde eu começo? Eu começo o quê? O relacionamento das pessoas com Deus, o relacionamento das pessoas com as verdades, está muito embasado na intimidade que essa pessoa tem com a sinceridade e com a verdade. Hoje em dia é muito comum você analisar e observar pessoas que não gostam das verdades, pessoas que não simpatizam com a verdade. E o salmista ele dizia assim: Senhor, julga-me, porque eu garanto. Então vamos analisar como que o ser humano consegue dar garantia sobre si mesmo, se não antes ter se conhecido, ter se estudado, ter se ajudado. Você pode oferecer garantias sobre você? Se não pode, por que não?
Então, essa ausência de construção da essência, essa ausência de construção de identidade, tem atrapalhado muito o relacionamento das pessoas com o Criador, com Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas não se construindo, elas não se conhecendo, elas não tendo tempo e investimento e dedicação a si próprio, elas terão dificuldades ao relacionar-se com Deus. Então, quando ele chega para Deus e diz: Senhor, julga-me, porque eu estou vivendo em minha sinceridade e minha verdade. Ele diz assim, tenho confiado também no Senhor. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que eu tenho uma vida sincera, mas a minha confiança está no Senhor. Aí ele diz assim, tem um ponto e vírgula, ele diz: não vacilarei. Então ele estava falando, agora ele começa a discorrer sobre as coisas que vêm sobre ele. Mas ele garante um não vacilo, ele garante uma postura, ele garante um posicionamento. Por quê? Porque ele consegue olhar, porque nós somos nascidos para a luz, ele consegue olhar para dentro de si e ele não consegue enxergar culpa, e ele não consegue enxergar grilhão, ele não consegue enxergar sentimentos como amargura e ressentimentos que lhe causam empecilho e destruição. Então, como esse sentimento de firmeza para a alma, isso é tão benéfico, isso é tão salutar. Por quê? Porque as dúvidas, as incertezas, essa inconstância que pesa muito sobre o ser humano, isso é muito insalubre para a alma. Então, quando você olha para uma situação que você está enfrentando, inicialmente você diz: eu não vou vacilar. Você faz isso baseado no quê? Baseado já numa situação pré-estabelecida. Por quê? Por causa da sinceridade. Esse salmo todo é baseado na sinceridade, na verdade, nesse suporte, nesse respaldo que o ser humano tem que ter com a própria realidade da vida, com a própria verdade. As fugas que as pessoas fazem da própria realidade, não assumindo o ônus da situação, é uma morte, um suicídio emocional e espiritual a curto ou longo prazo. Pastora, então só para a gente começar a pontuar algumas coisas que a senhora está falando já logo nesse início. A senhora falou da verdade, né? Já de início, que é o que vai nortear aí todo esse salmo. Hoje a gente vê uma sociedade que relativou a verdade, né? E aí as pessoas, então, eu tenho a minha verdade, né? E aí leva-se tudo para o lado que favoreça aquilo que ela quer viver, né? A senhora falou de tempo também, né? Para construção. Muitas e muitas pessoas, hoje a gente vê, até a gente viu alguns comentários ao longo dos Salas da Alma, de pessoas que juravam estar construindo a sua alma, achando que elas estavam vivenciando as coisas da vida, não algo voltado para o seu interior, como a gente vem chamando a atenção no Sala da Alma, e as pessoas começaram a olhar para isso, né? E aí agora a senhora fala desse chamar para si, como Davi chamou, né, em dizer assim, um posicionamento, né? A senhora não fala em falta em não errar, né? Não é uma pessoa que não vai errar, é uma pessoa que assume um posicionamento, há uma diferença. Assume um posicionamento com respeito a si mesma, né? Se compromete, né? Porque eu preciso estar comprometida comigo mesma para que eu possa suportar as adversidades que vão vir aí à frente. Porque eu estou no mundo de adversidades. Então eu preciso ter uma estrutura que me garanta. Por quê? Porque eu vou ser vencida pela ansiedade, eu vou ser vencida pelo medo, ou vou ser vencida pela amargura, que é o resultado que vai dar. Então, de uma certa maneira, eu vou ser vencida. Agora, se eu tenho uma estrutura, eu projeto o seguinte, um posicionamento, eu não vou vacilar. Então, quais são as pessoas que conseguem ter esse posicionamento e dizer, não, eu não vou vacilar? Essa inteireza, essa situação que é integral dentro da alma. Pessoas que relacionam consigo mesmas dentro da verdade. Já falamos sobre imagem idealizada, já falamos sobre performance, já falamos sobre várias situações onde se cria nostalgia, até na religião, moço.
Até na religião as pessoas criam essa nostalgia, elas criam mentiras para que elas possam ser felizes. Mas a felicidade, ela tem 3 pernas, 3 bases. Felicidade não se faz sem liberdade, felicidade não se faz sem bondade, felicidade não se faz sem amor. Entende? Então é impossível eu ser feliz baseado em mentira. Porque a mentira é totalmente contra. Quando eu minto para eu mesmo, quando eu crio uma nostalgia sobre o meu casamento, quando eu crio uma nostalgia sobre os meus valores, quando eu crio, por exemplo, quando você cria um padrão, esse padrão vai lutar contra todas as forças, contra a verdade recebida. Por que existem algumas pessoas, você deve até conhecer, que ouvem a palavra e nunca aprendem? Por quê? O próprio Jesus disse sobre isso. Eles escutam e nunca chegam ao conhecimento. Por quê? Porque são pessoas que estão pré-concebidas. Quando você cria um padrão, quando você cria um conceito sobre uma coisa, quando você ouvir uma verdade que vai contra aquele padrão, que vai contra aquele conceito, você não vai aceitar. Você vai optar por aquilo que você construiu. Como que você construiu um padrão? Você construiu um padrão por necessidade, você construiu um padrão por desespero, você construiu um padrão para não ser envergonhado, você construiu um padrão para não ser humilhado, você construiu padrões, todos nós construímos padrões, por quê? Porque nós negligenciamos o enfrentamento de uma situação, negamos uma verdade e aí criamos uma saída, uma alternativa onde maquiamos a situação, não sei se você está entendendo, onde maquiamos a situação e acreditamos naquilo. Ao invés de sofrermos as decepções, as frustrações, as negativas que a vida nos oferece. Por quê? Porque tem tudo sua beleza. Até as coisas ruins, Muzi, que acontecem conosco, tem a sua beleza. E o sofrimento é tão claro, né? A senhora já nos explicou várias vezes o quanto ele é construtor na nossa vida se tiver um espaço determinado, né, dentro da nossa vida, que também não se torne uma amargura, uma depressão. A senhora já falou muito sobre essa linha toda aí, né, deixar entrar e sair. Deixar entrar e sair. Davi é um exemplo disso, né, pastora? Uma pessoa que sabia sofrer, sofria e sabia sofrer para construir, né? Para construir. Recebia o sofrimento e ele recebia isso. Agora, para eu passar adiante, deixa eu só falar uma coisa para você. O porquê que ele disse, Senhor, eu não vou vacilar? Porque ele confiava em Deus. E segundo, porque ele sabia que existia dentro dele uma regra absoluta. A sinceridade é a verdade. Versículo de número 2, ele diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. Então ele pede para Deus 3 tipos de exame. Ele diz: examina, prova e esquadrinha. Então, quando ele fala, Senhor, me examina, olha para dentro de mim. Por que Davi dá tanta importância na aprovação de Deus? Por que ele dá tanta importância nos olhos de Deus sobre si? Por quê? Porque ele sabe que passando pelos olhos do Senhor, passando pela aprovação do Senhor, existe o quê? Existe a fortaleza, existe a força, existe a fé, existe a determinação. Então vamos lá. Motivações, palavras, frases, gestos, emoções que motivam uma pessoa. Vai assegurar que essa motivação vai dar conta das tempestades? Não. O que vai dar às pessoas condições dela enfrentar a tempestade? Não são motivações, são o quê? Aprovações. Quando você se aprova? Quando Deus te aprova. Então, por que as pessoas perdem a motivação? Por que as pessoas perdem o entusiasmo? Por que elas perdem o ânimo? Por quê? Porque são motivações, são ânimos, são entusiasmos vindos do quê? Vindos de conceitos, de opiniões, de emoções, de sentimentos. Agora, quando você tem essa situação assertiva, essa situação totalmente determinada, como ele está dizendo aqui, ele diz: examina-me, prova-me e esquadrinha. Ou seja, por que ele está dizendo isso? Por quê? Porque quando os olhos do Senhor passam,
Se houver alguma coisa, será o quê? Atribuído. Ó, vamos consertar isso. Agora, as pessoas fogem dos olhos de quem quer ajudar. Quer dizer, se eu acredito nas minhas mentiras, ou acredito nos meus padrões e nas minhas dinâmicas, mesmo dentro de uma religião, eu estou fugindo dos olhos de quem pode me ajudar, que é Deus. Então, quando ele pede para Deus fazer essa prova dos 9 aí, Senhor, examina, Senhor, prova-me, esquadrinha, o que ele está falando? Ele está falando assim, eu estou vivendo situações ruins, situações de perseguição, situações de inimigo. Quer dizer, se eu tiver algo escondido dentro de mim, isso vai salientar e me trazer uma bancarrota, uma destruição. Ninguém melhor do que Deus. Eu passo primeiro pelos olhos dele, ele averigua para que eu entre numa batalha, numa peleja linda. É tão engraçado, né, pastora? É como se nós fôssemos ao médico e dissesse para ele, olha, se o senhor ver algo em mim, não me conta. Não me conta. Isso, é. E aí aquilo pode se transformar num câncer, numa doença mais séria, e a gente não tratou a tempo, né? É tão engraçado, porque nós chegamos para Deus, vamos para o relacionamento com ele, mas é como se nós disséssemos, olha, o que o senhor vê de ruim não me conta. Então, é interessante, Muzi, essa situação. Uma vez o apóstolo Paulo diz assim, fiz vosso inimigo dizendo a verdade. Então as pessoas, elas querem um relacionamento com Deus, mas elas não querem que Deus as examine, que Deus as esquadrinhe, que Deus as prove. É igual desmontar um quebra-cabeça, né? Sim. Colocar tudo ali na mesa e averiguar. Então, como que Deus vai relacionar comigo, com você, sem o caminho da verdade, sem trilhar esse caminho, sem ter esse relacionamento embasado em verdade? Então, a melhor forma de eu me conhecer é perguntar para quem sabe tudo sobre mim. A melhor forma de você se conhecer é você falar com Deus. Por que Davi faz um pedido? Ele fala, Senhor, esquadrinha-me, examina-me. Por quê? Porque eu preciso saber o que tem dentro de mim. Pastor, existe, nesses 3 processos, existe uma relação? Examinar, provar e esquadrinhar? Existe uma relação ou realmente existe, profundidade? Existe essa relação. Examinar. Como que Deus nos examina? Como que Deus procura dentro de nós? Provar. A palavra provar é dita como ouro, é fogo. E o esquadrinhamento é a partir, rachar. Então ele pede para Deus as 3 maneiras de ótica, de visão, de vasculhar de Deus dentro da alma. Por quê? Porque ele não podia continuar aquela situação com a probabilidade que houvesse dentro dele algo que fosse mentiroso, algo que fosse surpreendido, ele fosse surpreendido na peleja. No pior momento. Aí no versículo 3, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Então ele começa a falar sobre o alvo dele, né? Diante dos meus olhos, o que está diante dos meus olhos? Qual é o meu objetivo? Então ele começa a falar aqui do objetivo dele particular, objetivo espiritual. Qual é o objetivo espiritual dele? A benignidade de Deus. Quero falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa muito interessante sobre a bondade, né? Existem pessoas que reclamam muito, que sofrem muito com a maldade disso, a maldade daquilo, a maldade daquilo outro. Eu vou contar um segredo para você sobre a bondade, né? Eu queria falar um Sala da Alma só sobre a bondade, mas deixa eu só fazer uma prévia aqui. A bondade está em tudo, em todas as coisas, na criação de Deus, em tudo que Deus criou, na nossa vida, no nosso dia a dia. O que acontece? Acontece que quando eu gosto da bondade, eu procuro a bondade e o meu coração é um coração bondoso, é um coração que já foi alcançado e conquistado pela bondade de Deus. A bondade de Deus me converteu, porque existem pessoas que são convertidas no poder de Deus apenas, né? Outras pessoas são convertidas na prosperidade de Deus, né? Quando a bondade de Deus me converte, e eu começo a gostar da bondade, e eu começo a praticar a bondade, o que acontece comigo? A prática da bondade, ela vai criar em mim um sistema atrativo. Eu vou começar a atrair coisas boas. Impressionante isso.
A Bíblia diz isso, dar e ser-vos-á dado. Então, quando eu começo a praticar a bondade, eu começo a plantar a bondade, eu vou começar a colher a bondade. Então, quando as pessoas elas reclamam muito e falam assim, comigo só acontece coisas ruins, comigo só acontece coisas más. Por quê? Porque a bondade é uma coisa muito interessante, ela tem que ser um foco na nossa vida. Nós precisamos gostar de ser bons. Nós precisamos querer a bondade. Então, quando eu começo a praticar a bondade, porque ela me converteu, porque ela é algo que dominou meu coração, e eu começo a plantar essa bondade ela vai retornar para mim. Então, eu vou começar a enxergar coisas boas. Então, coisas boas vão começar a acontecer comigo. Então, a bondade ela vai começar a ser um cerco dentro de mim, fora de mim, por conta disso. Então ele diz no versículo 3, a tua benignidade está diante dos meus olhos. Ele está dizendo, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, a benignidade do Senhor, a bondade do Senhor está diante dos meus olhos, esse é meu alvo e meu objetivo. Aí ele diz ainda no versículo de número 3, e tenho andado na tua verdade. Aí entra o seguinte, ele está falando até agora de sinceridade, e aí ele diz que a verdade é de Deus, não é dele. Você estava falando sobre verdades paralelas, relativa. A verdade não é minha, não é sua, a verdade é de Deus. Então é Ele quem diz a verdade, é Ele quem relata a verdade para nós. E o que a gente faz? A gente tem a mania, com os nossos padrões, de criar verdades paralelas, verdades relativas, das quais vão nos defender, das quais vão nos dar condições favoráveis e permissivas, né? A gente faz esse tipo de jogo, esse tipo de monopólio dentro de nós. E isso é totalmente ruim e totalmente inadequado. Pastor, é tão bonito a gente ver Davi pedir para ser examinado, provado, esquadrinhado, e na sequência ele fala da bondade de Deus. Ele sabe que aquilo não seria para sua destruição, tudo aquilo, né? Porque ele conta com a bondade de Deus, né? Na construção dele. Então, quando ele faz esse pedido, ele conta com isso, né? Quem melhor para olhar a minha nudez e a sua nudez do que Deus? Ninguém. Agora, eu vou fugir de alguém que me ama dessa maneira, que me cuida dessa maneira? Isso é loucura. Uma coisa muito interessante que ele continua aqui no versículo de número 4, eu gosto. Bom, eu sou apaixonada pelos salmos, né? E o versículo 4 ele fala uma coisa interessante. Esse salmo é tão profundo, né? E agora ele começa a falar sobre o posicionamento dele diante da sociedade que ele vivia. As pessoas olham para Davi e veem aquela força dele, veem toda aquela fé, mas elas não conseguem observar nas entrelinhas o posicionamento dele com respeito à vida. No versículo 4 ele diz assim, não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. O porquê que Davi via a importância de não se acercar, ele diz no versículo de número 4, de pessoas vãs. O que são pessoas vãs, Muzi? Frívola, vulgar, pessoas vazias, pessoas rasas, pessoas que não têm nada para te acrescentar. Então ele diz assim, eu não bato papo com pessoas vãs, não converso com pessoas vãs, pessoas que transformam coisas negativas, ruins, pessoas que falam de coisas ruins, pessoas que, ele disse não, ele diz no versículo 4, nem converso com homens dissimulados. Olha isso é preservação. Isso aí é o quê? É preconceito. Por causa dessa política emocional falida, é que nós temos vivido uma situação anímica totalmente falida. Nós temos que escolher, o próprio apóstolo Paulo diz assim, dentro da igreja, cuidado com os falsos irmãos. Quer dizer, você não pode escolher a família que você nasceu, nem pai nem mãe, mas você pode escolher seus amigos, você pode escolher com quem você conversa. O porquê que Davi diz no versículo 4 que eu não converso? Por quê? Porque o poder da conversação, a força da amizade, a absorção que a alma faz com respeito quando você admira uma pessoa. Você sabia que quando você admira uma pessoa, você perde a habilidade de administrar e de discernir o que vem dela para você?
Você sabia disso, Muzi? Quando você admira alguém, você perde grande porcentagem do seu discernimento de avaliação, de análise. Então, você corre o risco de se engodar, de se envolver com pessoas dissimuladas. De repente você está sendo usado por aquela pessoa. De repente você está sendo manipulado por aquela pessoa. Davi não gostava de pessoas dissimuladas. O que são pessoas dissimuladas? São pessoas que elas não entendem que a verdade é tudo em um relacionamento. A dissimulação é uma mentira, é uma prática da mentira escancarada. Sabe? É aquele velho ditado, comendo pelas beiradas, né? E a pessoa vai de um jeitinho, do outro, até conseguir o que quer, né? E nós temos muito isso nos relacionamentos. Não temos, às vezes falamos sobre o amor verdadeiro, né? O amor utópico. Existe muito esse amor utópico e esses relacionamentos embasados em interesses. E ele diz, Senhor, eu não me assento com homens vãos, nem converso com homens simulados. Ele diz no versículo 5, tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Então, ele realmente tinha esse entendimento de separação, coisa que os crentes hoje não têm, né? Eles abrem a alma, como Sansão fazia para Dalila, de uma forma assim, e acham que vão fazer esse movimento e não irão sair com prejuízo. Então, por que Davi atribui aqui a importância dessa separação, a importância dessa divisão? A importância de não dar abertura dessa blindagem, onde ele não aceitava essa comunicação. Olha aí a blindagem nos nossos assuntos, né, pastora? E assim, as pessoas sempre falam, perguntam às vezes sobre a blindagem, e tá aqui mais um ponto para você na sua blindagem, com quem você tem se relacionado. A gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente vê pessoas tão entrelaçadas, né, como a senhora já falou, que até elas se parecem, né, pastora? É tão estranho. Falam igual, fazem igual a algumas coisas. Detêm o amadurecimento, o crescimento. Se seguram, né, ficam ali, parece que estão no mesmo... Sentenciam ao onanismo, né? Versículo de número 6, ele diz, lava as minhas mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Então, o que ele diz? Ele diz assim, lava as minhas mãos da inocência. Então ele estava falando, o judeu ele tem uma prática muito constante do lavar de mãos. Então ele estava falando o seguinte, eu lavo as minhas mãos da inocência, por quê? Porque eu não tenho práticas que me incriminam, eu não tenho práticas que venham me desabonar. Então, eu gosto muito do versículo que diz assim, até quando vocês serão incapazes de ser inocentes? Então, a inocência é uma coisa tão interessante, é você não ter prática com a maldade, é você não gostar de ser mal, é você não fazer coisas de cunho com interesse, com maldade. Isso é tão ruim, né? Eu acho que deve ser muito triste quando uma pessoa olha para si e ela vê que a maldade dentro dela, além de proliferar, é uma arma usada, né? Que você usa para ofender uma pessoa, você usa para machucar, você usa para tirar proveito. Então ele estava dizendo de uma forma tão tranquila, ele diz assim, Senhor, eu lavo as minhas mãos na inocência e eu vou andar assim, Senhor, como um sacerdote ao redor do teu altar. Então ele estava dizendo, Senhor, eu tenho aprovação espiritual. Aí ele continua dizendo assim, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Aí ele já começa a falar sobre o grande talento que ele tinha, que era a adoração, que era o louvor, né? Então ele diz, aí eu poderei exercer o meu talento. Eu vou poder colocar para fora o meu talento, vou poder adorar o Senhor com aquilo que o Senhor me deu, ou seja, a potencialidade ali, né? Então você vê uma pessoa que ela quer a potencialidade que Deus lhe deu, mas de que maneira? Com toda essa estrutura, sinceridade, o exame do Senhor, essa postura de separação, de entender, de compreender, as escolhas, Muzi, escolher com quem casar, escolher
escolher o núcleo de amizade, escolher pessoas que tenham caráter, pessoas idôneas, pessoas que são pessoas firmes, tementes a Deus. Nós precisamos aprender a fazer escolhas. Nosso grande erro hoje é fazer escolhas com sentimentos, né, pastora? As pessoas escolhem movidas pelo que sentem, né? Pela aparência, pela carência, pela conversa. Como que eu posso dizer que uma pessoa é boa apenas pela conversa dela, Mozi? Como que eu posso dizer tal pessoa é uma bênção porque ela pregou? Sendo que o próprio Senhor Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Então está faltando muito em nossa vida, no nosso meio, mais seriedade, mais compromisso para que nós possamos entender. Para nós terminarmos, ele diz assim, ó: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória, né? A importância de congregar, a importância de estar junto, a importância de estar nos cultos, a importância de adorar a Deus, a importância de dizer para Deus, Senhor, eu amo estar na tua presença, estar na tua casa, eu amo os cultos, eu amo isso. Era uma coisa que Davi amava de uma maneira muito intensa, né? Então, eu quero perguntar uma coisa para você, o que você mais ama? Tem a ver com Deus? Tem a ver com a sua vida espiritual? Ou tem a ver com as suas paixões, com os seus prazeres? Com o que tem a ver? Então é muito interessante quando você olha para você e você percebe um coração sadio, quando o amor que você tem é pelas coisas boas, é por ser bom, é por tratar bem as pessoas, é por fazer coisas boas, é por ser sincero. Aí ele continua, diz assim, Senhor, não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, né? Ele fala sobre apanhar, sobre colher, né? Senhor, não me ponha junto no cesto com gente ruim. Não ponha, não me coloque, nem com pecadores brandos, nem não me apanhe, ou seja, não coloque tudo, me separe, né? Me separe, Senhor. Quantos de nós temos feito essa oração? Às vezes a gente reclama, a gente sofre muito com os relacionamentos na vida, mas qual foi a vez que nós falamos, Senhor, não me ponha no cesto, né? Junto, me separa, como Jesus nos ensinou, livra-nos do mal, livra-nos das pessoas más, das pessoas dissimuladas. Deus, o Senhor conhece o coração de todas as pessoas. Senhor, não permita que tais pessoas venham fazer parte da minha vida. E se Satanás as colocar, Senhor, que eu possa discernir, que eu possa com habilidade, com cuidado, ir devagarinho saindo e causar essa separação. Aí ele continua dizendo assim, ó: em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de suborno. A gente tinha que ter um bom tempinho só para falar em suborno, né? Suborno. Quantos subornos existem, né, nos relacionamentos? Quantas pessoas que subornam as outras por conta, pais que subornam os filhos, filhos que subornam os pais, cônjuges que suborna, né? Por causa, nunca vai largar de mim, não vai largar de mim porque é crente, não vai largar de mim porque depende de mim, não vai largar de mim porque tem filho, não vai largar, o que mais? Suborno, amigos que subornam, que trabalham com suborno, né? O suborno é horrível, é uma sensação que você perdeu o monopólio da sua vida, que você perdeu a direção da sua vida. Então, quando você começa a desfrutar de uma liberdade que o Evangelho te oferece, que você vê aqui no início do capítulo, você não aceita esse suborno na sua vida. Você não aceita que uma pessoa esteja perto de você e que você tenha que pagar para que ela esteja. Você não aceita que uma pessoa goste de você e você tenha que pagar para aquilo. Você não aceita. É inaceitável, é algo que vai além da sua compreensão. É uma coisa que o seu caráter não permite. Então, um dos sinais, se você tem saúde emocional, é você não aceitar suborno. Você não aceita ter algo a custo disso, entende? A custo de uma depravação, a custo de uma defraudação, a custo de uma situação, você não aceita isso. Então ele pede para Deus que as pessoas que subornam não estejam junto com ele. Aí ele diz assim, mas eu ando, novamente ele diz, na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. Então ele estava dizendo, ele contava com o livramento do Senhor
E ele diz, Senhor, eu ando na minha sinceridade. E no versículo 12, que é o último, ele diz, o meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei o Senhor. Você pode garantir que os seus pés estão em caminho plano? Ou será que você está andando em caminhos tortuosos e caminhos complexos, né? Então, quer dizer, eu tenho que ser responsável por onde eu coloco o meu pé. Se eu estou num relacionamento onde as regras, onde os padrões não são padrões de Deus, caminho perigoso. Se eu estou ambicionando algo do qual eu não tenho sustentabilidade, não é caminho plano. O que é um caminho plano? Um caminho plano é um caminho que você já estudou, que você sabe que tem condições de andar por ele. Um caminho plano é um caminho que você conta com recursos e condições de continuar, de terminar a jornada, onde você não corre riscos, onde você não aventura com a sua própria alma. Nós temos bastante ensinamento aqui. Hoje, você viu a pastora discorrer todo o Salmo 26 e falar sobre Davi, um homem que sabia da onde partiu e aonde queria chegar. Ele começa na sinceridade, ele vai até o único que poderia fazer isso por ele, que é Deus. Ele conta com a bondade do Senhor e na sequência ele se compromete, ele se posiciona, ele se firma. E esses salmos, como a pastora já disse, por horas nós poderíamos ficar aqui estudando, ouvindo a pastora nos ensinar todos os detalhes que este grande homem de Deus pode nos ensinar. Um homem, como a pastora já disse, que passou por diversas situações e soube passar por elas na presença de Deus. Vamos fazer uma oração, pastora? Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar e que nós tenhamos um relacionamento sincero com a Tua Palavra e com o Senhor. Senhor, não permita que os enganos, que as torpezas, que situações dissimuladas façam parte da nossa vida. Que nós possamos proteger a nossa alma e que nós possamos, ó Deus, cuidar da nossa alma, do nosso caminho, da nossa jornada e que nós possamos assim buscarmos a ajuda do Senhor para nos mantermos guardados, livres e protegidos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você. Até o próximo Sala da Alma.